Bom dia, vamos fazer mais um estudo essa manhã. A bibliografia é a mesma, Joana de Ângelo, Vida Feliz, com Divaldo Franco, Psicografia. O nosso tema é o seguinte: há muitas pessoas preocupadas com o mal que os outros lhes possam fazer. É muito interessante mesmo. Você conversa com a pessoa, ela diz: nossa senhora, que eu não gosto de andar com fulano, que ela faz mal pra gente, tem uma energia ruim. Nós nos preocupamos sempre com os outros. A gente acha que todo mal que nos acontece provém do outro, e nós nos esquecemos de que vem de nós mesmos, né? Aquele ditado antigo: a gente colhe aquilo que a gente planta. Mas a gente tem mania de dizer que as pessoas é que nos fazem mal, né? Então é esse o tema que a Joana está nos falando hoje, que é as pessoas preocupadas com o mal que os outros lhe possam fazer. Mas ninguém pode nos fazer o mal se nós andamos sempre no bem. Não tem como nos prejudicar. Só podemos ser prejudicados se nós permitirmos, se nós dermos oportunidade, se nós não estivermos andando no caminho certo. Vamos ver o que ela mais nos diz aqui. Ela diz mais que transferem, né, para o próximo a responsabilidade de seus insucessos e vivem descobrindo inimigos em toda parte, fugindo a uma autoanálise de indispensável lucidez, né, gente? Isso é muito importante. Nós colocamos nos outros as nossas situações, os nossos problemas, as nossas fraquezas. Nós nunca temos coragem, né? Quando alguma coisa nos acontece que não nos agrada, de olharmos por que aquilo aconteceu, mas com honestidade, assumindo o que nós fizemos de errado, ou porque demos oportunidade que o outro, né, invadisse a nossa privacidade. Então olha que isso é muito sério. Olha, vou repetir novamente o que ela falou. Em vez da gente ficar preocupada, né, com o mal que os outros possam nos fazer, nós ainda, né, transferimos, né, para o próximo a responsabilidade de seus insucessos e vivem descobrindo inimigos em toda parte, fugindo a uma autoanálise de indispensável lucidez. Nossa, gente, nós precisamos de começar a acordar, a ter coragem de reconhecermos que nós somos um ser em evolução. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para mudar, estamos aqui para nos tornarmos seres melhores, não é? Se a culpa está no outro, eu não tenho nada que mudar em mim. Mas não é verdade. Sempre que nos acontece alguma coisa, nós temos que olhar se nós não demos oportunidade ao outro, né, de fazer alguma coisa conosco. Se nós permitimos, se nós não andamos dentro das regras corretas. Se eu não ando, então ando por aí, eu dou chance ao outro de chegar perto de mim. Isso é muito importante. Vamos ter coragem de assumir os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, para que assim a gente possa crescer, minha gente. Se a gente não é culpado de nada, vamos continuar o parasita, né? Não tem nada que mudar, vamos continuar sem fazer nada. Não existe evolução sem mudança. Principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, de crises, é que nós temos que repensar a nossa caminhada. A caminhada a gente tem que fazer mesmo, é da evolução. O jeito de caminhar é que nós temos que nos adequarmos para cada etapa da nossa vida. Vamos ver o que ela diz mais. Que essas pessoas que põem culpa nos outros, elas deambulam, né, por caminhos de maldades e acusações, né? Deambulam, quer dizer, andam sem rumo por aí, sem saber para onde vão. Deixa o vento me levar, né? E lá vão as pessoas andando por aí sem norte, sem rumo. E depois põem culpa nas pessoas. Então deambulam, andam, né, sem rumo, vão vagando por aí,
esperando o que vai acontecer na vida da gente. Não, nós temos que ter um caminho certo. Nós temos que planejar a nossa vida, nós temos que ter diretrizes a cumprir para nós mesmos. Nós temos que ter disciplina na nossa vida. Senão nós não vamos conseguir avançar, não. Quem anda sem rumo vai ficar, né? Aí ela continua dizendo mais. Com tal conduta, né, sem rumo, sem disciplina, sem organização, né, ferem, prejudicam, perturbam os outros e não se dão conta do mal a que se entregam e movimentam, desacisados, ou seja, sem juízos, sem se preocupar com o que estamos fazendo com os outros. Num trabalho mesmo, por exemplo, você vai lá, é funcionário, mas enrola o tempo todo, não está nem aí se a tarefa não foi feita, se outras pessoas podem ser prejudicadas, você não está nem aí. A nossa responsabilidade é muito grande, principalmente quando vivemos em comunidade. A minha participação pode gerar o bem ou o mal para os outros. A gente não pode ir tocando a vida pensando que só a nós diz respeito, não. O que eu faço de mal eu prejudico a muitas pessoas. O que eu deixo de cumprir também eu prejudico outras pessoas. Como o que eu faço de bem, eu ajudo a todos aqueles que estiverem à minha volta. Então, isso aqui que ela coloca é muito importante, né? Com tal conduta, ou seja, de andar sem preocupação, acusando todo mundo, né? Nós ferimos e prejudicamos e perturbamos os outros. E ainda mais, não nos damos conta, né? De que fazemos o mal sem nenhum tipo de preocupação de que eu tenho que ressarcir alguém por alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer. E ela continua mais. O mal que reside em cada indivíduo, este sim, torna um homem mau, que assim se torna um elemento pernicioso no contexto social. Veja, minha gente, a gente não tem que estar procurando mal nas pessoas, mas ela deixa claro aqui pra gente. O mal que reside em nós, falta de caráter, de responsabilidade, de compromisso, de ética, de moral, né? Esse é o nosso mal, né? Esse mal que reside em cada indivíduo, este mal, né? Essa falta da gente ter compromissos e responsabilidade, ele nos torna um homem mau, que vai fazer mal ao outro. Que assim se torna um elemento pernicioso num contexto social. Né? Se eu deixo de fazer aquilo que eu tenho que fazer, se eu não tenho responsabilidade, se eu não tenho compromisso, se eu não tenho ética, se eu não tenho moral, né? Isso são os meus vícios, são as doenças do espírito, as doenças da alma. Eu acabo prejudicando aqueles que estão à minha volta. Posso prejudicar muita gente. Um ato de vandalismo, eu posso prejudicar muitas pessoas, porque a gente tem visto aqui ultimamente. São bombas que são atiradas, são assassinatos que estão prejudicando aí várias vezes, famílias se destruindo, pai matando filho, filho matando pai. São as pessoas que são más em si e fazem o mal aos outros, né? Nós temos que pensar muito nisso. E esses seres que assim procedem, né? Eles são pessoas perniciosas no contexto social. Aqueles que roubam dos outros, principalmente o dinheiro público, né? Hoje ser honesto é ser taxado de bobo, de idiota, mas você não tirou proveito, você estava lá no meio das autoridades e você tinha controle dos gastos e não fez nada para te beneficiar. Minha gente, não é assim não. Esse dinheiro que você ofere sem ser fruto do seu trabalho é roubo, né? Nós estamos ouvindo isso aí o tempo todo. E nós temos que dar conta disso. Mesmo que possamos ser, por motivos ou por meios variados, sermos colocados como inocente, entre aspas,
diante da nossa consciência e diante de Deus, nós teríamos que responder por isso, né? Então, gente, vamos procurar sermos autênticos a nós mesmos e não aos outros. Mas esse autêntico requer muita coragem, muita lucidez para olharmos para nós mesmos, reconhecer os nossos erros, porque se assim não fizermos, nós não vamos evoluir, nós não vamos mudar. Somos perfeitos, não temos nada para mudar, não é? Não é assim não. Jesus nos disse, né, que cada um é responsável pelos seus atos. Não tem esse negócio porque o filho do fulano de tal, o pai dele era isso, era aquilo, roubou, matou, não sei o que, ele está pagando. Não, filho não paga pelo erro do pai, não. Não existe isso. O nosso erro é intransferível. Como o nosso valor também moral é intransferível, ele é nosso. É propriedade nossa. É garantia de vida melhor. Ou garantia de vida não muito boa, não é? Então ninguém paga pelo erro do outro. Nós mesmos somos responsáveis. Você não é responsável pelo erro do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu chefe. Você é responsável por aquilo que você não fez, deixou que outros mudassem o rumo, o caminho, né? São esses os nossos erros. Aquele que depende de nós, da nossa tomada de decisão, do nosso aceitar ou não praticar uma ação má. Vamos pedir a Jesus, né, que nessa semana a gente pense bastante se eu sou instrumento, né, pernicioso nesse contexto social, ou se eu sou um elemento que ajuda as pessoas, que no meu convívio, né, a gente procura ser honesto, ser paciente, ser tolerante, ser humilde. Nós somos tão vaidosos, né? Vamos procurar a fazer o bem sem olhar a quem, porque o bem que nós fazemos ao outro, ele volta para nós de uma maneira muito melhor, ou até por outras pessoas, mas é porque o seu clima, a sua forma de viver, capta as energias boas que estão à sua volta. Vamos pedir a Jesus que nos ilumine, nos mostre tudo aquilo que temos feito de errado, com coragem, com força, para recomeçarmos a caminhada. Porque, na verdade, né, a caminhada é individual. A minha postura, mesmo que eu esteja num grupo grande, a minha postura é minha. Se eu faço o que o outro está fazendo, eu faço porque eu quero. Eu não preciso fazer, né? Então, que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, que tenhamos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima semana, se Ele assim o permitir. E cada lição dessa, minha gente, né, é um momento para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, porque sempre temos oportunidade de mudar e cada dia é um novo renascer na nossa vida. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Ele assim o permitir.